Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós, nessa semana, ouvimos de uma maneira tão bonita essa primeira leitura, que é essa grande travessia de Moisés pelo mar, fugindo do faraó, fugindo da escravidão, e até mesmo aqueles que Moisés estava levando à libertação, não tinham aquela alegria diante da dificuldade que estavam por passar. Diante do deserto, diante do mar, para onde correr? Daqueles que estavam vindo para nos perseguir. E Moisés, ele é aquele que acredita no Senhor. É aquele que se colocou verdadeiramente como a voz de Deus para aquele povo. É aquele que realmente não vai abandonar o seu povo, porque Deus não abandona o seu povo. Não importa o momento que o povo está vivendo, não importa o momento que nós estivermos na nossa vida, Deus está sempre conosco e ouve o clamor nosso, com a sinceridade do nosso coração, na aflição, nos momentos duros, mas também Ele nos ouve, está presente conosco nas alegrias, nas grandes esperanças da vida. Ele não nos abandona e nos mostra sempre um caminho. Pode ter um deserto pela frente, pode ter um mar pela frente. Ele vai nos fazer passar e sair daquela situação. Mas é importante estar com Ele. Crer nele. Assim como Moisés creu de uma maneira tão forte e tão poderosa. A palavra de Moisés tinha poder. Assim a nossa palavra de batizados tem poder. Naquilo que nós ordenarmos para o bem do povo. Para a nossa libertação de tantas amarras que querem nos prender. Invoque o Senhor. Ele abre o mar para nós. Para passarmos de uma maneira muito tranquila. Sem medo. Mas com aquela esperança. Deus está conosco. Não é isso que todas as vezes o Padre diz? E nós respondemos, o Senhor está convosco. Ele está no meio de nós. Ele está. Ele está no meio de nós. E se nós falarmos por repetição, por decoração, e não crermos nisso, não adianta nem falar. O importante é nós verdadeiramente crermos. Ele está no meio de nós. E ouvimos aqui hoje no Evangelho essa pergunta que os mestres da lei e os fariseus vieram
fazer a Jesus. Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Não era uma pergunta aqui que os mestres da lei e os fariseus faziam para ele, com aquele desejo de querer saber um pouco mais de Jesus. Mas era para colocá-lo à prova. Mas era para até mesmo tentar tirar dele algo que só para provar algo para eles. E aqui Jesus, ele já fala dessa geração, que é uma geração má. Uma geração até mesmo adúltera. Porque ainda não vem no Cristo, não vem em Jesus o próprio Deus. E aí buscam outras coisas, por isso a traição para com esse Deus que vem ao nosso encontro em Jesus Cristo. E aqui, nenhum sinal vai ser dado para essa geração, a não ser o sinal de Jonas. O que Jonas fez? Jonas, ele saiu a profetizar a contragosto, podemos assim dizer, porque Jonas foi chamado para ir para Nínive, evangelizar Nínive, pregar a Nínive, uma terra pagã, podemos assim dizer. E no início desse chamado de ir a Nínive, ele segue um outro caminho. Pega um barco, vai para outro lado, tem um naufrágio naquele mar, e aí nós temos aquilo que relata o Evangelho até mesmo hoje, e para nós temos que ter atenção sobre isso, que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, passou por provação, passou pela cruz, passou pelo momento de tormento, passou pelo momento em que muitas vezes não conseguiria sair daquela situação, quis buscar as suas próprias vontades e o sofrimento veio com muita intensidade na sua vida. Mas, e é interessante isso, que essa ligação a gente não pode deixar de fazer, que ele foi vomitado. Volta para a tua missão. Volta para o teu chamado. Vai anunciar a Nínive a conversão. Uma cidade que não era tão grande. Uma cidade que não levava tantos dias não para atravessar. É uma cidade muito pequena. Mas com o seu modo de evangelizar e ali pregando, até mesmo pregando de que forma? Pregando numa situação totalmente de que quando as pessoas ouviam, era uma situação de desprezo que as pessoas tinham para com ele pela sua forma física, porque tinha acabado de sofrer um naufrágio. Estava fedido. Mas ele não deixou de anunciar aquilo que Deus queria que ele anunciasse, a conversão do coração. A conversão daquelas pessoas. E as pessoas todas vieram ali em busca dessa conversão e se converteram por conta daquela palavra, por conta daquele entusiasmo de seguir a palavra de Deus por meio de Jonas, e ali começaram a olhar de uma maneira nova para as suas próprias vidas. O que estamos fazendo da nossa vida? Senão a não ser escolher aquilo que é melhor para nós, que é Deus na nossa própria vida, que é esse ressurgir de novo. E aí nós temos essa comparação dos 3 dias também de Jesus, que foram intensos, da paixão, da cruz, do carregar a cruz, da morte, e no 3º dia ele ressuscita, para trazer a vida nova. Nós não podemos esquecer, meus irmãos e minhas irmãs, que para nós alcançarmos a ressurreição, a gente tem que passar pela cruz. E não existe um cristianismo sem cruz. Não existe. Se alguém prega isso, é balela. É falsidade. Porque o que Jesus nos provoca aqui nessa leitura é justamente nós nos levantarmos com a nossa força, com a nossa fé e enfrentarmos
tantos monstros aí escuros do mar, tantos momentos de turbulência, tantos momentos de sofrimento, para alcançarmos aquilo que realmente Ele nos promete. E Ele nos promete aquilo que é bom. O que é bom para nós. O que é bom para a nossa vida. Até mesmo foi citado aqui no Evangelho a rainha do sul. Era uma mulher pagã. Já que Salomão é tão inteligente assim, eu vou lá ouvir a sua sabedoria. E se encanta com a sabedoria de Salomão, se converte. Os ninivitas se converteram. Mas vindo Jesus ao encontro deles, dos mestres da lei, dos fariseus, vindo Jesus ao encontro hoje nosso, ainda tem muita gente que se comporta de maneira oposta à palavra de Deus. E aí, no dia do juízo, muitos se levantarão contra essa nação. Por quê? O que vai ser acusado é aquela falta de fé, aquela falta de amor, aquela falta de caridade que nós não tivemos quando estamos diante do próprio Cristo, quando estamos diante do próprio ressuscitado. Por isso que é importante, todos os dias, lembrarmos que nós podemos experienciar esse próprio Jesus na nossa vida, na nossa história, e viver de uma maneira nova, deixando para trás aquilo que é escuro, deixando para trás aqueles momentos que muitas vezes não nos levam a viver bem a palavra de Deus, para dar ênfase e entrarmos nesse mistério divino, pela palavra, pela Eucaristia, que nós celebramos. Permita ter esse coração novo. Permita passar por esses dias, esses 3 dias, de intenso amor, de intensa paixão, mas por uma causa. Segure na mão de Deus, segure na mão de Jesus. Não importa o local que nós estivermos. A palavra dele é eficaz para nós. Ele abre mar, faz-nos passar, nos ressuscita. Mas é importante crermos nessa esperança. Se nós não olhamos essa palavra com esperança, o que eu estou esperando? Estou só parado, esperando a morte chegar. Não é esse o compromisso cristão. Compromisso cristão é vivermos bem cada instante. Vivermos com a sua palavra, convertendo corações, principalmente o nosso.